Olá, gente, vamos para mais uma aula, desta vez aula de língua portuguesa, tá certo? Vou estudar mais um gênero textual, que é histórias em quadrinhos. Lembro que as últimas gêneros textuais que estudamos foi fábula, né? Tem lição de moral, tem animais que falam, o texto é curto, é uma história fictícia, é um texto narrativo, né? Que tem narrador, que tem clímax, conflito, lembram? Enredo, desfecho, que é como termina a história. Estudamos a última aula também sobre notícias, que fala de um assunto, uma notícia real, que tem manchete, submanchete. Geralmente é publicado em jornais, em sites, ok? E desta vez vamos estudar sobre histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos, coloca aí em português, histórias em quadrinhos. Professor Carlos Júnior, disciplina Língua Portuguesa. Ok? Vamos lá. Depois que fez isso no caderno, você tem que anotar o conteúdo para poder saber como fazer a atividade. Pronto. Característica da história em quadrinho. Nós temos aqui, gente, características das histórias em quadrinhos. Apresenta os elementos básicos de uma narrativa, ou seja, a história em quadrinhos também é um texto narrativo. Tem enredo, ou seja, do que trata a história. Tem personagens. Tem tempo, lugar onde se passa, que é o cenário, tempo em que época foi, e desfecho, como termina. Então, a história em quadrinhos, por mais que é em quadrinhos, tem personagens, balões e tudo, mas é um texto narrativo, conta uma história. Então, isso aqui, ó, você vai anotar, tudo isso aqui. Qualquer coisa dá pausa no vídeo e anota isso aqui, ó. Outra característica da história em quadrinho, os balões de formas e tipos variados servem de suporte para os diálogos dos personagens, ou para que eles mostrem suas ideias. Então, primeira característica da história em quadrinho é que é um texto narrativo. Segunda característica, apresenta balões, ok? Dá pausa no vídeo e anota essa informação que é muito importante. Vamos lá, para a aula não ficar muito longa. Pronto, aqui vocês vão desenhar, fazer do jeito que está aqui. Como fazer os balões? Aqui os tipos de balões presentes nas histórias em quadrinhos. Quando tem esse balão aqui, ó, em forma de uma, vamos dizer assim, de uma nuvem, é quando tem fala do personagem. Fala normal. Você viu meu livro? Uma pergunta. Quando tem esse tipo de balão aqui, com a forma de uma nuvem mais... Aqui na verdade não é nuvem, aqui é um balão, como se fosse um balão, né? E aqui uma nuvem. Quando tem tipo uma nuvem, é pensamento. Ou seja, não está tendo fala do personagem, mas ele está pensando alguma coisa. Onde estará meu livro? Está pensando. Ok? Se tiver esse balão aqui todo tracejado aqui assim, ó, simboliza grito. Tem uma fala lá que está dizendo que está gritando. Não! Entendeu? Se tiver esse balão aqui cheio de pontinho, significa que o personagem está cochichando. Ó, não conte para ninguém. Falando bem baixinho. Quando tem um balão em forma de coração, significa que é uma frase de amor. Acho que estou apaixonado, tá vendo? E quando tem essa bolinha aí, uma lâmpada acesa lá dentro, ó, a lâmpada, indica que o personagem está tendo uma ideia. Fez isso aqui, ó, do jeito que está aqui, você copia, que é para vocês conhecerem que tipos de balões estão presentes na história em quadrinhos. Para quando você for fazer a sua história em quadrinho, saber que tipo de balão usar, ok? Vamos para o próximo slide, dá uma pausa aí. Dá uma pausa. Aí... Qualquer coisa, vai copiando, tá certo? Dá uma pausa no vídeo e copia do jeito que está aqui. Como fazer os balões. Está aqui eu explicando bem direitinho, tá certo? Os tipos de balões. Vamos para o próximo slide. Mais características da história em quadrinho. As histórias em quadrinhos são consideradas textos literários de entretenimento, ou seja, o objetivo da história em quadrinho é entreter, ou seja, divertir o leitor. Esse gênero textual é utilizado para contar histórias com a ajuda de imagens, o que facilita a compreensão do leitor. Em geral, apresenta uma linguagem mista, ou seja, linguagem verbal e não verbal, que é formada de frases e imagens, entendeu, gente? Ou seja, é formado de uma alta sequência de imagens verbais e não verbais, combinadas, ou apenas de imagens visuais. Ou seja, a história em quadrinho é formada com... Linguagem verbal é o que, professor? Quando tem texto, quando tem frases. Linguagem não verbal é o que, professor? Quando tem imagens, bonecos, cenários, paisagens, tá certo? Anote isso aqui, dê uma pausa aqui, ó, no vídeo
e anote essa característica, é muito importante. Anote isso aqui tudinho, ok? Vamos para o próximo slide. Exemplo de história em quadrinho. Aqui tem um exemplo de uma história em quadrinho da Mônica, né? A Mônica brincando com seu cachorro. Totó, eu vou te dar uma chance, vamos lá em casa, mas não se acostume, viu? Obrigado, Mônica. Au, au. Você quer uma bolacha, Totó? Não, muito obrigado, Mônica. Totó responde. Totó, agora não adianta fazer essa cara de piedade. Vá para a sua casa. Aí o Totó late. Au, au. Boa noite. Boa noite, Mônica. Au, au. Aí, boa noite, Totó. E aí termina aqui. Aqui é uma parte da história. Na verdade, a história em quadrinhos são formadas por vários quadrinhos. No mínimo 8 quadrinhos, tá certo? Aqui só tem 4. É só para dar um exemplo. Não precisa copiar nada daqui, não. É só um exemplo de história em quadrinho. Pronto. Exemplo de quadrinhos sem frases, ou seja, não verbal. Ou seja, aqui nesse primeiro quadrinho tem frase. Eu vou mostrar como um garoto moderno deve se portar nessas situações. Senhoras e senhores, o computador. Pronto. Nessa imagem aqui está um quadrinho sem texto. Ou seja, essa imagem aqui diz que é não verbal, porque não tem texto. Aí aqui novamente volta a ter texto. Onde é que eu ligo? Ou seja, não sabe onde ligar o computador. Ok? Então, exemplo de história em quadrinhos sem frase, ou seja, não verbal. Tá aqui, ó, esse quadrinho aqui, não tem texto. Mas só em ver a imagem você entende o que se passa. Quando ele abre os braços, olha para o computador, significa que ele não está sabendo ligar o computador. Aí em seguida confirma com a frase. Ok? Não precisa anotar nada aqui não. Aqui é só para vocês prestarem atenção. Quadrinhos com exemplo não verbal. Aqui, ó, gente. Toda a história em quadrinho está com exemplo de texto não verbal. Só tem um título, só tem um texto no título. Luluzinha a caçadora. Aqui passa esse quadrinho, tá vendo? Ela vem como se fosse procurar borboleta, bate na árvore, né? Aí depois ela consegue aqui pegar. Ela vem caçar a borboleta, mas não consegue. Bate na árvore, fica cheia de estrelinha a cabeça dela. Aí ela pega a estrelinha como se fosse borboleta, vai mostrar a bolinha. Quando chega ela não tem nada, porque a estrelinha é algo imaginário, né? Ou seja, aí bolinha só dizendo, pensando assim, Luluzinha deve estar louca, tá doidinha. Entendeu? Ou seja, é uma história em quadrinhos sem texto, mas você entende tudo que se passa na história, ok? Esse exemplo aí é de história em quadrinho não verbal. Não anote nada não, é só para prestar atenção. Pronto, atividade. Vamos para a atividade. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida na aula, você volta e preste atenção, que é importante essa aula. Número 1, atividade. Quais são as características da história em quadrinhos? Então você vai voltar na aula, entendeu? Ó, vai voltar aqui, ó, até o que você anotou. Principalmente aqui, as características principais estão aqui nesse texto, ó. Tá bom? É para divertir o leitor, tem imagens, apresenta balões, linguagem verbal e não verbal, que significa mista, tá misturado, né? Então essa primeira questão você copia aqui, ó, no caderno, depois de copiar o conteúdo. Quais são as características da história em quadrinhos? Deixa umas 3 linhas. 2. Com quais tipos de linguagem se faz essas histórias? A gente terminou de dizer agora, né? Que é a linguagem mista. Aí você vai procurar linguagem ver e linguagem não. Fácil demais, gente. Deixa umas 2 linhas aí. Que tipo de linguagem se faz as histórias em quadrinhos? Depois disso, vamos para questão 3. Essa questão 3 é bem legal. Faça uma história em quadrinhos envolvendo os colegas de sala. Então você pode fazer uma história em quadrinho. Deixa eu ver aqui, ó. Faz uma história em quadrinho com algum que tenha o nome dos personagens com algum colega seu de sala, com 2 ou 3 que vocês já se conhecem do ano passado, tá certo? Você tem que fazer no mínimo com 8 quadrinhos. 8 quadrinhos. Ok? 8 quadrinhos. Tem que fazer um título. Você faz um título. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto.
Deixa eu diminuir aqui essa imagem para me dar as características. Faça uma história em quadrinhos envolvendo os colegas de sala. Aí você vai colocar Você vai colocar um quadrado aqui embaixo, entendeu? Um quadro aqui embaixo. Pronto. Então, como é que você vai fazer? Você vai criar, primeiro, dar um título. Aqui, como fazer. Vou colocar as dicas aqui, como fazer. Como fazer. Crie um título para sua história. Crie um título. Faça com 8 quadrinhos. Vão copiando essas perguntas, essas regras. Faça com 8 quadrinhos. Outra dica. Use 3 tipos de balões. 3 tipos de balões que a gente aprendeu. Lembra? Tem o balão do pensamento, tem o balão do romance. Tipos de balões. Use 3 tipos de balões. Desenhe os personagens. Pinte, né? Tem que pintar. Abaixo. Coloque o nome do autor. Que no caso é você. Então, para fazer história em quadrinhos, seguir essas regras. Como fazer? Como fazer? Crie um título, faça com 8 quadrinhos, use 3 tipos de balões, desenhe os personagens, pinte, né? Abaixo coloca o nome do autor, que é você. Então, quando você fizer isso, você vai postar no grupo. No grupo, você vai colocar assim, ó. Você fez a história. O que você vai postar no grupo só é a história em quadrinho. As outras 2 questões, que é a questão 1 e 2, vai mandar para mim no privado, tá certo? Para mim ver se vocês responderam direitinho. Quando colocar no grupo, quando terminar, poste. Quando terminar, poste uma foto no grupo. A sua HQ. Pronto. HQ, gente, significa história em quadrinho, tá certo? Quando você terminar, você vai tirar uma foto e postar no grupo a sua história em quadrinho. E abaixo da foto você vai colocar história em quadrinho de fulano de tal. Ou seja, para saber quem foi que postou a foto, de quem é o trabalho. Ok? Fácil demais essa atividade, você tem até terça-feira para fazer. Lembrando, a questão 1 e 2, tira foto e manda para o professor Carlos Júnior privado. Quando for para postar a foto da sua história em quadrinho, que você vai criar bem bonita, com 8 quadrinhos, o professor faça no caderno mesmo, na matéria de português. Não precisa rasgar a folha não, fica lá como conteúdo, ok? Fez isso, pintou bem bonitinho, colocou as falas do personagem, usou 3 tipos de balão. Professor, esse negócio de usar balão, como é que é? Você vai aqui, ó, para a aula, tá no seu caderno. Ah, professor, eu quero mais fazer de história em quadrinho, gente conversando. Então, usa esse tipo de balão. Depois vai ter uma briga. Aí você pode usar isso aqui, gente gritando, brigando. Aí vai ter uma ideia, um personagem vai ter uma ideia. Você usa esse balão aqui, ó. Ah, vai ter uma história que... Uma parte que um menino se apaixona, ou uma menina. Ou alguém gosta de um cachorrinho. Aí bota esse balão aqui em forma de coração. Ah, vai ter uma história que vai ter a gente cochichando.
Corta esse tipo de balão e bota o que está cochichando. Usa pelo menos 3 tipos de balões desses na sua história em quadrinho. Ok? Até sexta-feira, até terça-feira. Vocês fazem, manda para o professor Carlos Júnior. A questão 1 e 2 e a questão 3, que é a história em quadrinho em si, você posta no grupo com o seu nome. Ok? Fique com Deus. Tchau.